Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o Léo Xavier, da Mori e agora também da Nou. E esse aqui é o Podcast Day em que eu recebo sempre pessoas que eu, acima de tudo, admiro, né? Isso é super importante também, mas que além de eu admirar, são pessoas incríveis. Talvez seja por isso que eu admire as pessoas também. Tem hoje comigo aqui o Alex que vai se apresentar, e daqui a pouco eu vou tocar em alguns temas importantes aqui, mas eu quero ouvir primeiro sobre você. E a gente faz um programa meio sem roteiro, é meio na bagunça, assim, mas a gente sempre começa e termina do mesmo jeito, falando sobre você. Muito Boa. bem-vindo, obrigado por você ter conseguido vir aqui. Bora lá. Obrigado demais. Valeu, Léo. Então, eu sou o Alexander Ângelo Guazzeri, mas pode me chamar de Alex. Hoje trabalhando como superintendente da área de canais, pesquisa e design da Porto. Me diz uma coisa, você é um designer, assim, no pesado do tema, no positivo do tema, de formação, de vida, tempo como uma pessoa de design, Alex? E o que que é ser, olhando para trás agora, em retrospectiva, o que que é ser essa pessoa de design, assim, como você se enxerga profissionalmente falando e até pessoalmente, porque no final do dia as coisas combinam aí. É curioso, viu, Léo? Porque, em primeiro lugar, né, cara, agradecer o teu convite Imagina, aqui, pô. mais do que qualquer outra coisa. Mas, assim, eu sempre disse a partir de um momento de, eu diria assim, de maior maturidade na carreira e dada a formação de design e o impacto que o design teve na minha vida, né, na minha formação, eu sempre terei um pensamento de design, uma alma de design. Mas vai passando o tempo e a gente vai mudando a nossa visão de vida, vai adquirindo outras responsabilidades, vai vendo o mundo de uma outra forma, né? Então, hoje a minha reflexão é que assim, eu me vejo muito mais como uma pessoa de produto, vamos dizer Perfeito. assim, né, de uma forma geral. É, e sempre dentro da minha trajetória, com uma característica de transversalidade, de trabalhar de uma forma cross, onde não necessariamente eu estou focado um único segmento, ou num único produto, ou numa única unidade de negócio, mas muito mais numa atividade transversal, né? Perfeito. E me vejo também como um cara que sempre teve uma característica de ah, intraempreender, né? E também empreender, né? Vamos falar sobre isso. De começar coisas novas, ao mesmo tempo que tem, enfim, o dia a dia para resolver, mas tentando trabalhar sempre com um olhar um pouco mais à frente, tentar trazer coisas novas, instigar coisas novas. Essa acho que é a minha característica mais do que qualquer outra coisa. Acho incrível você falar desse seu agora autoentendimento, não é? Uhum, Como uma pessoa de produto. Eu acho isso incrível porque, bom, eu também me vejo como uma pessoa de produto. Sou um uhum. PM1, vai ter o ciclo agora, talvez viria um PM2. Eu tô vendo ali com o nosso RH para onde que eu vou na minha carreira. Mas a gente ouve, né, mais recentemente, virou uma obviedade que o designer tem que entender de negócio. Se não Uhum. entender de negócio, ele não vai conseguir exercer plenamente as suas possibilidades criativas e tudo mais. Para além disso, a gente também observou há 3 ou 4 anos o surgimento do Product Designer, o PD. Sim, Não tinha essa figura, né, antes de 3 ou 4 anos. E, poxa, a Portuguesana é um desenhador de produtos. Muito embora a gente saiba que nem todo PD pensa produto. Então, acho incrível você trazer essa perspectiva desse seu entendimento como uma pessoa de produto, porque pensando também em topologia de times, né, quando bom, em cada empresa o time de design está em um lugar. Às vezes está exato. realmente em paralelo ali aos times de tecnologia e produto, às vezes está embaixo de tech, às vezes está embaixo de produto, está embaixo de marketing, está embaixo. Dependendo da companhia, está em algum lugar. Mas eu gosto muito especificamente das estruturas onde design está associado com o time de produto. Gosto muito. Uhum, Faz bem uhum. para o time de design, faz bem para o time de produto, faz bem para o negócio. Eu queria te ouvir um pouquinho sobre isso. Como que você entende onde deveria estar na sua cabeça Uhum. o time de design, como deveria ser essa interação ou não com o produto e com tecnologia? Como que você enxerga Legal. a topologia ideal, de certa maneira, para pensar negócio digital? Eu entendo que é muito mais sobre o comportamento e a Boa. atitude do que o local.
né? E o que é, para mim, o comportamento que entrega mais valor? É aquele comportamento onde você gera o máximo de sinergia e você tem o máximo de integração e foco em valor final para o cliente. Por isso esse pensamento de se ver como produto, pensar como produto, é muito menos sobre o título, né? Então, por exemplo, de forma prática, quem está hoje trabalhando numa squad ou quem lidera, né, release trains ou lidera negócios de uma forma geral, uma pessoa de tech não precisa pensar produto. Precisa. Ou uma pessoa de design, Precisa. por óbvio. Então, eu acho que no fundo, você se ver, você ter o comportamento de gerar o máximo de sinergia para entregar valor, e este valor sendo um valor para o cliente final, esse é o pensamento empreendedor no final do Sem dia, dúvida. né? Esse é o pensamento que vai no final do dia gerar o máximo de valor, e a geração de máximo valor é aquilo que vai te sustentar, seja na estrutura A, na B, na C, onde for, né? Então eu acho que é muito mais sobre isso. Agora, uma outra coisa que eu realmente acredito firmemente do ponto de vista de muito menos para quem eu respondo e muito mais para onde eu passo maior parte do meu tempo, é que esse indivíduo, esse profissional, esteja alocado o máximo de tempo possível dentro do problema do cliente. E aí, muitas vezes, isso acontece dentro de uma unidade de negócio. Exato. Então, eu tenho a unidade de que cuida de A, de B ou de C. Legal, então esse é o nosso propósito, essa é a nossa estratégia para aqui é onde a gente vai. Cara, passa o máximo de tempo ali, né? E eu aprendi isso não lendo livro, não indo em curso, assim, embora os Tenha tenha lido e feito, tenha, né? exatamente, Assim, perfeito. mas é realmente pelo resultado. Então, quando você vê que o indivíduo do seu time, seja ele um product manager, seja ele um product designer ou a própria pessoa de tecnologia, quando ela está imbuída daquele propósito, daquele problema, aquilo que eu tenho para resolver, mais próximo ela está da entrega de valor para o cliente final e menos disperso ela Concordo, tá. Se você está concordo. olhando muitos focos diferentes, né? Eu acho que no final do dia você acaba ficando distante. Então, Mas aí tem um papel muito importante da liderança, não total. é? Em algumas camadas. Primeiro, para dar clareza do propósito, da missão, do que tem que ser feito, do perímetro da problemática que tem que ser resolvida. Esse é um tema super importante. Mas também sobre como monta o time e dá para o time a necessidade, a responsabilidade de ter um olhar mais amplo, porque a nossa profissão está cada vez mais hiper especializada, as estruturas são hiper fragmentadas, porque tem, né, área logada não logada, pensando nos clientes de varejo, aí tem quem cuida só de carrinho de compra, tem quem cuida só de PDP, tem quem cuida só de home. Gente, aí você fica ali num pedacinho do pedacinho do pedacinho na sua especialidade. E fica difícil olhar produto também, fica Sem difícil dúvida. olhar negócio. Então, quando a vida real se impõe, o papel da liderança me parece chave para conseguir impor esse pensamento, essa atitude, esse jeito de trabalhar. Você, como você tem sido líder de estruturas em Uhum. corporações enormes, não é? Referência no mercado. Você, como líder, como é que você lida com esse tema com os seus times? Assim? É o lugar onde a gente precisa passar uma boa parte do nosso tempo, né? Então, trazendo de forma prática, entender efetivamente quais são as grandes métricas e metas que movem a empresa. E quando eu digo entender, ele vai do nível macro ao micro, né? Exemplos. Não adianta eu entender qual é o nominador e o denominador de determinado KPI ou OKR e não entender o que está por detrás disso. Como estávamos como empresa antes e o que a gente quer agora, para onde a gente quer ir. Então, essa primeira camada, esse primeiro entendimento, eu acho que ele é muito, muito, muito importante. Sim. Assim como você, como líder, atuar para, de alguma maneira, traduzir isso de uma maneira que tenha significado para o time, né? Significado, ou seja, você Sim. dizer assim, olha,
ok, isso é no nível macro, a gente está indo para essa direção, mas para você isso significa isso, Perfeito. né? E, a propósito, a gente está perseguindo esta meta. Agora, no teu contexto, provavelmente, nos exemplos que você deu, né? Se eu estou cuidando de busca, eu tô cuidando de um carrinho, eu estou cuidando de sei lá o quê, num nível granular, legal. Como é que você, dentro dos teus Constrói. KPIs, constrói isso de uma maneira que tenha coerência? E para mim, Léo, eu acho que essa palavra é a palavra, talvez uma das mais importantes que a gente precisa buscar como líder, sabe? Que é coerência. Perfeito. De alguma maneira eu posso não concordar, mas se eu entender que isso é coerente, eu, como liderado e também como líder, vou ter a capacidade de julgar e de entender e falar assim, cara, tá bom, legal, mas não faz Mas não é sentido isso, para mim. exato. Por que que a gente não deveria ir para o outro lado? Ótimo. É Né? isso. Se a gente conseguir chegar nesse lugar de uma contribuição, né, de ida e volta, né, de contribuição de time para liderado e vice-versa, para líder e vice-versa, eu acho que esse é o lugar onde a gente precisa ir. Eu acho incrível você falar isso porque eu tenho um papo de 15 minutos e depois vários outros com todo mundo que entra ali na Mori. E uma das coisas que eu falo em todas essas conversas é exatamente o que você acabou de dizer. A gente não precisa concordar necessariamente, a gente precisa se entender. E Isso aí. parece um jogo bobo de palavras, Não. mas isso muda toda a perspectiva do dia a dia que, cara, é intenso, tem que entregar, o quarter tem que chegar no número. Companhia aberta é mais complicado ainda, quer dizer, tem uma pressão por número, por resultado, e a gente precisa entender que essa máquina precisa avançar. E a gente acaba se perdendo nisso, né? Então, vamos concordar em tudo. Você pensa de um jeito, eu penso de outro, você vai de outro. Tá entendido que a gente vai para aquele lugar? Então vamos. Aí lá na frente a gente conversa de novo É e tenta isso. se entender. Então isso é muito, muito E, Léo, bacana. e no mundo, né, assim que a gente vai ganhando experiência, né, ao longo Sim, do tempo, é assim, o mundo utópico, cara, ele não vai existir. Ele pode existir no livro, mas no mundo real ele não tem, ele não conversa com o mundo real. Então, o mundo real ele é o quê? Ele é atropelado. Muitas vezes a gente tem entropias, a gente tem retrabalho, a gente tem, enfim, uma infinidade de coisas que, no final do dia, nos distanciam de cliente sim, e nos distanciam de metas, no final do dia. Então, a gente precisa partir de um lugar onde a gente entende que isso é verdade, né? E que também o mundo corporativo, cara, ele não é um lugar, ele não é um monastério, né? Assim, ele não é um lugar isolado onde você tem, enfim, né? O tempo para o que você quiser. Não é não é assim. assim e não será assim. Isso não justifica que você não deva trabalhar para, obviamente, tirar obstáculos no meio do caminho, mas partindo da verdade de que, partindo do princípio de que isso é uma verdade e que isso acontece, o lugar que falávamos anteriormente, que é de entendimento, ele é uma das alavancas para a gente poder viver melhor. Quer dizer, no final do dia, eu posso estar fazendo uma porrada de coisas aqui que não tem a ver com as prioridades, mas assim, conversamos sobre as prioridades. Exato. A gente entendeu por que que elas existem e de uma forma mais prática, como é que isso está batendo no indicador que eu estou vendo lá na minha squad. Se a gente for criando coerência nesse sistema, pelo menos uma chance ou uma alavanca a gente está acionando para conseguir ter uma vida que ela não vai ser uma vida mais calma, necessariamente, mas talvez ela tenha maior coerência e tenha um maior Significado. significado. Perfeito. É isso Excelente. aí. Trabalho, né, Alex? Assim, trabalho não é legal. Não é legal. Vai ser. Volta, como é legal o trabalho. O trabalho é uma parte importante da nossa vida que vai, pô, destravar pra gente fazer um monte de coisas de fato legais, estar com a família, estar com o filho, estar com os amigos, viajar e tudo mais, mas dá pra ter significado. É Não isso. tô falando de propósito, que também foi super falado e acabou caindo numa vala também, tudo tem que ter propósito, mas tem um significado. Exato. Tem que fazer sentido o que você tá fazendo ali, porque senão também fica chato pra caramba. Se a gente passa, sei lá, 60, 70% da vida útil, né, tirando que a gente tá dormindo no trabalho ou trabalhando, se não tá legal, pô, que vida não legal que a gente tá Não tendo dá. também. Então não dá pra dissociar. Então, gente, trabalho não é essa coisa toda também, mas dá pra ter tirar algum prazer dali. Com certeza. Me conta um pouquinho.
como é que tá ali na Porto? Você tá com a Deise ali, certo? Exato. Eu queria mandar um beijo pra Deise. Eu também. Adoro a Deise. Fizemos já muitas coisas juntos. E ela tá devendo vir aqui também. Tô cobrando aí, fique atenta, vou cobrar mais vezes. E ali é uma estrutura que pensa cliente, né? Isso eu acho muito, muito interessante, assim. Que vocês, como quando você fala que vocês pensam cliente, o que isso quer dizer vida real, vida prática, assim? Porque todo mundo diz que tá cliente centrado e o cliente em primeiro lugar, mas puta, não é isso que a gente vê acontecendo. Agora, Sim. Porto é uma empresa admirável e de fato consegue fazer isso. Que é a missão ali, ou a vocação, eu diria assim, Perfeito. da área de vocês, para pensar cliente? Assim, primeiro, falar com muita humildade que assim, eu tenho pouquíssimo tempo, Sim. né? Assim, enfim, eu estou numa curva de aprendizado, Claro. né, desse processo, mas na prática em primeiro lugar, e acho que a coisa mais bonita desse processo é decidir conscientemente que essa área precisa existir. Então, ela não é vamos dizer assim, um caso, não é algo ocasional dentro da empresa. É intencional. Ele é intencional. Acho que essa é a primeira parte, a parte mais admirável para mim, assim, Sim. com pouco tempo, né? E de uma forma muito prática, tem uma responsabilidade sobre o tema de pesquisa, né? Assim, de como que a gente conduz pesquisas e, no nosso caso, com uma importância muito grande com relação ao corretor. Então, quando a gente sempre fala de cliente, sim. a gente fala de cliente E e corretor, né? Que tem, por N motivos, né, uma representatividade enorme, né, para a empresa. Então, é entendimento através do processo de pesquisa destas figuras, né, de cliente e de corretor, ambas super importantes para nós. Tem um outro aspecto que é como correlacionar isso com alavancas. E alavancas para quem? Principalmente para negócios. Perfeito. Né? Então, é de forma prática levar esses insights, que são insights importantes. Aí tem as nossas mecânicas, os nossos rituais para isso, mas é de uma forma também intencional e consciente conectar com o negócio. E é um desafio, Léo. Assim, eu me vejo numa jornada onde isso possa ter cada vez mais relevância, ser cada vez mais acionável. Enfim, uma cadeia de evolução que ainda vai acontecer, que já existe, mas que ainda vai acontecer de uma maneira cada vez mais intensa. E de alguma maneira, e em especial com a disciplina de canais e a disciplina de design, uma parte core do canal, de produto digital e uma outra parte de design, você conseguir de alguma maneira ter esses times como alavancas para fechar esses gaps, para entregar mais valor e numa lógica onde isso esteja conectado com o negócio. Perfeito. Né? Então, Perfeito. é basicamente essa lógica. Eu acho que quase ninguém não te conhece. Sem nenhum confete aqui. não. Sem nenhum confete. Mas você teve uma passagem também interessante e longa, né? E muito reconhecida pelo Itaú. Você pode falar um pouquinho Claro. que foi essa jornada ali? O que é você? Porque, cara, se eu começar a olhar das pessoas que eu entrevistei aqui, lideranças, figuras bacanas do design, tanta gente já passou pelo Itaú, é um negócio impressionante. Sim. E você tem uma carreira super reconhecida ali. Sim. Conta um pouquinho como é que foi essa jornada, o que você, olhando para trás agora, extrai de pontos que, porra, valeram a pena, assim. Primeiro, a primeira palavra que vem para mim é gratidão, né? Assim, gratidão a Deus, gratidão aos seres humanos, né, que me deram a oportunidade, né, grandes profissionais. Gratidão. Então, em primeiro lugar, é isso que antes de eu falar de mim, acho que veio a gratidão. Perfeito. Porque, enfim, foram coisas muito intensas vividas por muitos anos, né? E acho que assim, talvez para quem esteja assistindo a gente, né, interessado, falar assim, então, mas pô, me conta das delícias, me conta dos problemas, né? Enfim, eu acho que assim, em primeiro lugar, eu começo, eu tenho uma bênção na minha vida, assim, uma abundância, né, realmente que aconteceu na minha vida, que foi de começar a ser designer. Eu me forjei designer, assim, eu comecei a trabalhar como designer antes de entrar na faculdade. Olha que demais. Né?
e literalmente, né? E por duas ocasiões, né? Assim, eu comecei a trabalhar muito cedo e eu trabalhava numa gráfica. Então, o meu primeiro MBA eu tive com 13 anos de idade, cara. Eu comecei a Cara, trabalhar que muito demais. cedo. E eu me recordo, né? Eu sempre conto isso para quem trabalha comigo, já conhece a história, mas eu sempre me recordo assim de eu entrando numa área da gráfica que era uma tipografia. Olha lá. E aí, cara, eu me lembro desse momento de eu falar assim, cara, então é um tipo, né? E o tipo tem um corpo. Então, para quem tá vendo, né? Isso é um papo é, quase antropológico dessa história. Totalmente. Mas é um corpo de chumbo com determinado tamanho e aquilo isso sendo montado dentro de uma placa, né? E, enfim, aquilo sendo montado uma composição. Então, hoje a gente fala tanto de design system, né? Aquilo lá Era aquilo. já era essa É origem. isso. Você Os pegar componentes. um componente atômico, É colocar isso dentro de aí. uma placa metálica, né? Assim, e formar uma composição. Os nomes eram os mesmos lá, Sim. né? Assim. Muito bom. Então eu começo assim, depois eu começo trabalhando, né, dentro da própria área de design. E aí, assim, eu falava de pessoas, né, e seres humanos. Então, eu gosto de falar os nomes, assim, porque são coisas É bom. importantes para mim, né? Então, eu tive uma oportunidade de trabalhar dentro da área de design, sendo office boy lá dentro do Itaú, e com a Célia Maria Moreira. E fica até minha homenagem aqui, né? A Célia faleceu no Sim. ano passado, né? Enfim. Então, assim, a Célia tem uma importância para o universo do design que né, as pessoas nem sabem, né? Mas, além disso, ela tem uma importância na minha vida, né, Ah, isso é como ótimo. profissional, né? Então, a Cristina, Crucino de Moura, que foi minha gestora, o Pedro, o Pedro Raimundo, que é um cara do design industrial, são pessoas incríveis, assim, né? Então, eu tive o Jaime Cupertino, que era meu diretor, o Javier, que o Javier Manubens, que era um superintendente de arquitetura, mas que era... Você imagina que eu trabalhava num ambiente que era de arquitetos e designers juntos. Que Então eu incrível tive isso, né? assim, eu tive cara, é uma dádiva tão grande É. assim de É sim, vida, é sim. é, que realmente foi me forjando profissionalmente até eu entrar na faculdade. Aí depois eu fiz a faculdade, me formei, e aí depois, enfim. Isso tudo para falar que é um lugar que a gente viu uma construção da disciplina de design muito grande, né? E obviamente o Itaú tem o seu mérito, não eu, Alex, mas o Itaú tem o seu mérito de dar um espaço para isso. Eu me recordo que a Célia me falava isso, né? A Célia falava assim, nós estamos aqui porque o Dr. Olavo nos deu uma oportunidade, né? E onde vinha essa oportunidade? Que é uma coisa que eu vejo muito na Porto também, assim, né? De seres humanos grandiosos, né? Então, o Dr. Olavo, enfim, tem Olavo Setúbal, quem for procurar aí vai saber, né, quem é Joga no essa Google. figura, joga no Google quem é Olavo Setúbal. E aí, assim, é uma pessoa que tinha uma valorização sobre o tema social, né, sobre o tema de arte, né, e isso Tá para quem ali. for lá no tal, quem trabalha lá vai ver, né, isso tá lá porque tem essa origem, né, tem essa forma. Assim como, por exemplo, hoje na Porto, se você tem lá Exato. o tanto que a empresa é reconhecida do ponto de vista de atendimento ao cliente e a relação que ela tem com o corretor, é porque tem um fundador, né, que lá atrás forjou isso, né, de uma maneira que imprime um DNA que ele é tão forte que isso está lá. E Isso está as artes acontecendo no seu dia. presentes, e as artes presentes ali, né, na Porto, que tem teatro, tem as obras que estão Tudo, pelo espaço, quer tudo, dizer, tudo, exatamente. respira-se isso também na Então, companhia. eu acho que essas coisas não são à toa, né? São pessoas que lá atrás visualizaram isso, deram a oportunidade. O que que a gente fez, né? Séria no primeiro momento, depois eu com a minha liderança, enfim, e com as minhas lideranças que me ajudaram, né, a construir tudo isso. É de alguma maneira dar continuidade. E aí tem um tema de profissionalização mesmo, né? Você tinha poucas escolas Exato. formando, né, designers, você tinha poucas. É um mercado muito. Se o mercado hoje é uma bolha, você imagina o que ele Imagina, era lá né, atrás, né, né? Então tem todo um processo de tornar isso mais profissional
E a olhar muito para fora, acompanhar o que empresas, né? Eu me recordo que empresas que fizeram parte da história e da construção de marca do Itaú, de design do Itaú, também foram muito importantes para a gente poder aprender com elas, internalizar isso, porque não necessariamente você tinha dentro da faculdade ou da Claro. formação como que você poderia, por exemplo, ter uma liderança e com essa liderança você fazer um produto digital. Quer dizer, isso aí foi uma Não coisa tinha. empírica que a gente foi aprendendo, mas que tinha essa parte fundacional, essa oportunidade, né? E esse aprendizado que a gente foi tendo contato com empresas de fora, tendo processos de seleção muito rigorosos para que a gente realmente pudesse ter os melhores profissionais. E aí, com isso, ir se forjando. Aí, obviamente, tem todo um tema, né, assim, de sair de uma área que tinha uma quantidade pequena de pessoas para uma quantidade enorme, Enorme. né, enfim. Mas acho que o mais importante desse processo como um todo, eu diria que voltando, né, essa oportunidade de você fazer isso dentro de um lugar, e aí o trabalho muito árduo, né, de você agarrar essa oportunidade. Eu acho que isso é a coisa mais importante para quem está ouvindo para É a isso aí. gente, assim, né? Nem todas as oportunidades às vezes estão na nossa mão, às vezes a gente tem que cavá-las, né? Assim, e isso exige uma resiliência muito grande, mas eu acho que ela é muito importante que a gente tenha essa visão de que realmente as coisas não vêm de graça, né? Não. Assim, você vai trabalhar, você vai construir. Imagino para você como empreendedor, por exemplo, o que é isso, né? Eu tive a minha fase também, né, Vamos como falar sobre empreendedor. isso. Falando- É muito importante. Mas e é curioso, né? Porque a resiliência junto com a automotivação são temas importantes, não é? Porque, especialmente como empreendedor, e quero ouvir sua experiência Uhum. também. Cara, eu tenho tô na sétima, oitava empresa, já quebrei meia dúzia, já dei certo, deu errado, aquela confusão. Mas dando certo ou dando errado, nunca tinha alguém ou para dar um afago quando tá numa fase não tão boa, tampouco para bater no ombro e falar, pô, valeu, parabéns, tá certo, quando as coisas vão bem. Então, essa coisa de conseguir ser automotivado e resiliência são características importantes. E também não quer dizer que o empreendedor é um super-herói, não, que não é Exato. a mesma coisa. Eu fui executivo por 2 anos também lá no Grupo Dentro na Isobar, foi horroroso. Horroroso. Eu me demitiria na primeira semana, assim, mas me deixaram um tempinho a mais do que uma semana. Mas, puta, não consigo jogar esse jogo, é outro jogo, é E tá outro tudo bem. skill set, você precisa mesmo e tá tudo bem, né? Mas a gente tem uma cultura, especialmente nesse mundo mais das startups e dos IPOs e dos fundings milionários, bilionários, essa coisa de, cara, empreendedor é um cara diferente, que se atira sem ver o que tá. Bobagem. Né? Eu sempre gosto de fazer analogia, você coloca um moleque numa sala com uma bola, outro moleque na outra sala com uma bola. Você volta daqui a meia hora, um vai estar suado, a sala toda suja, outro vai estar sentado em cima da bola, entediado. O que isso quer dizer? Não gosta de jogar bola, Sim, ponto. Então, empreendedor não tem essa coisa aí, dessa coisa perfeito. mágica. Mas eu quero que você conte também o que você quiser e puder contar, óbvio, das suas experiências Sim. empreendedoras, porque você me contou, eles são bem legais. Muitos Conta aí. foram muito legais. E assim, Léo, voltando, tentando colocar o que eu entendo que é mais essencial, né, dessa conversa, tem muito a ver com a atitude, tem a ver com como você se vê, Sim. né? Então, ao longo do tempo, o que eu fui percebendo é que eu sempre tive uma fome, uma característica, assim, de dar um próximo passo, de propor alguma coisa nova, de crescer, mas não é sobre o crescimento, é que na verdade você abrir novas trincheiras. E ao me ver dessa forma, eu fui procurar né, no empreendedorismo, ver se realmente, né, isso era verdade ou não, né? Uhum. Isso é um skill set que eu posso aplicar ou não. E, cara, sem dúvida, sim, foram oportunidades muito, muito legais, né? Eu queria de alguma forma trabalhar com alguma coisa que tivesse muito significado, ao mesmo tempo que fosse diferente, né? Assim, que eu tivesse intelectualmente um desafio, né, diferente.
E no final, cara, o maior aprendizado que eu tive volta para o tema do cliente, cara. Impressionante, né? Porque você empreender, no caso, eu tentei abrir e fechei 2 startups, né? Bem-vindo ao clube. Esse é um ótimo clube. Esse é o melhor clube. Quem abriu e fechou. Puta, e é sempre dolorido abrir, é sempre dolorido fechar, né? Também. Mas no fundo, cara, tem a ver com o cliente. Assim, uma primeira coisa é aprender o quão fundamental, né? Na verdade, sem cliente, e aí aprendendo como empreendedor, sem uma nota fiscal emitida, você não tem nada. Nada. Você já não é nada, né? Assim, você não é nada. Você é um bolo de empolgação para começar, mas é só isso também. Você e o seu sócio, né? Mas assim, cara, sem uma nota fiscal, amigo, assim, ó, o valor, quando a gente fala valor para o cliente, assim, sem nota fiscal, Nada. Perfeito. Né? Porque com isso você não consegue, aí no mundo de startup, você não consegue comprovar atração, você não consegue comprovar. Você é um bando de ideias, você é um PPT com ideias. E você pode ter ideias super bem coerentes, fundamentadas e tal. Mas é a nota fiscal que vai te dizer se o cliente gosta de você ou não. Né? E aí ou você tem ela emitida ou não, e aí você tem esse aprendizado de qual é o mínimo receber, né, produto. Alex? Vocês só emitem, às vezes não recebe. Às vezes vida de empreendedor a gente nem recebe, às vezes já emitiu, já tá bom. Às vezes a gente demora para pagar. Empreendedor tem que emitir, vai emitindo nota. Vai emitindo a nota, vamos embora, corre atrás. Mas é isso, assim, no final do dia é sobre o cliente e realmente você não consegue emitir essa nota com basicamente 2 fatores, né? Se você não for muito rápido, né? Entregar o teu produto para o mercado, você não consegue. Se você não entregar, você não consegue emitir. E também do outro lado, se você não conseguiu identificar bem o problema. Eu te diria assim, nessa jornada de me aprofundar no universo do cliente enquanto empreendedor, talvez uma das coisas que eu mais aprendi foi a como conversar com gente. Perfeito. Em especial, incrível. Conversar com o cliente, né? E aí uma dica também, né, para quem está vendo, dica prática, né? Assim, cara, cuidado com viés. Assim, você pode perguntar sobre o seu produto, tá tudo bem. Mas, cara, tenta entender com o cliente qual é a dor real. Porque ele vai te contar coisas que talvez não estejam no teu produto. Aí. E aí você entendendo o que ele te contou, você pode iterar completamente o seu produto. Você pode ter um outro produto. Né? E ter essa porosidade, a crítica que vem do outro lado, a problemática do outro lado é super importante. Porque o empreendedor também... Aí tem uma característica, vários que eu conheço, e eu mesmo, a gente se apaixona pela ideia que a gente teve, mas de um jeito. Fala, não, agora eu vou resolver o problema do mundo. Pronto, tá resolvido. Vou resolver o problema do mundo. Pô, você está dizendo que não é esse o problema? Claro que é. Eu vou resolver esse problema. Não tem esse problema. Então a gente não está fazendo direito. Então você não tendo esse problema, você não tem o que nesse mercado fala product market fit. Exatamente. Mas o mais importante é você não terá a sua nota fiscal emitida. E aí acabou. Acabou o sonho. Você sabe que os programas que a gente grava, eles são muito bons. Eu tenho 2 indicadores de sucesso. Primeiro, quando a gente olha para a cara do outro, já foram os 30 minutos que acabou de acontecer. Faz tempo. Opa! Faz tempo. Mas o segundo é quando a gente não fala sobre IA. Todo programa eu falo sobre IA, é verdade, adoro falar sobre o tema, é super importante, tem um startup agora nesse campo. Mas quando a gente não precisa nem falar de IA para ter um papo incrível, eu acho muito legal. É uma baita métrica, juro. Muito bom, legal. Então a gente precisa ir, já que falando de IA, os algoritmos falam que se a gente passar muito tempo, ninguém mais ouviu o que a gente vai falar. Então, pessoal, fica até o final é mais bacana, tem coisas legais também. Mas eu queria voltar para você. Pessoa, né, o Alex. Queria que você desse pra gente, pra audiência, uma dica, cara. Uma dica de qualquer coisa. Pode ser um disco, um livro, um bar, um restaurante, um comportamento, uma atitude, um pensamento, um hobby. Eu posso dar o meu aqui antes pra você ir pensando. Posso fazer isso? Por favor. Então tem um cara que eu tô pra falar há muito tempo dele e não falo. Chama Leon Thomas. The Third. É o terceiro. Sabe aqueles nomes americanos? Tem uns 3 pauzinhos e tal. Ele foi um ator mirim lá na Broadway. Foi ator também de uma série na Nickelodeon, grande Nickelodeon. Mas também é músico. Né? Então foi produtor. The Rascals era o nome que ele tinha ali como produtor. De muito R&B, música negra estadunidense. Ele é de Nova York, tá com 32, 33 anos. E ele, cara, é um fenômeno. Ele é incrível. Ele tem uma música
vocês devem ter ouvido, chama Mutt, M-U-T-T, se não viu, vai atrás. Ele é puta daquelas coisas que aparecem a cada um tanto de anos, da música negra americana, assim, que é muito foda. Ele é realmente muito bom, ganhou meia dúzia de Grammys aí na última edição, e ele vai abrir o show da nova turnê do Bruninho Mars. Na verdade, o Bruninho Mars ele tá fazendo um grande espetáculo. Terão tipo 4 shows de abertura. E o Anderson .Paak, que é o parceiro dele, vai ser DJ, o DJ Pee-wee também. Mas então ele tá. Agora ele explode. Já tá explodindo, agora ele explodiu, porque ele vai acompanhar o Bruninho na turnê global. Que demais. Então o Leon Thomas, vão atrás dele no Spotify ou no Deezer, o que for. Esse vale a pena escutar. Esse cara é bacana. Que legal, que legal. E a sua dica? A minha é em uma palavra. Medite. Oh, excelente. Boa. É isso. Você sabe que eu já tentei, E aí? mas não consegui. Você consegue. Eu sou meio perturbado, eu acho. Eu não consigo, Alex. Eu vou tentar de novo. Eu tenho que tentar. Tem amigos meus que conseguiram e assim, cara, antes e depois, né? Olha, cara, assim, para mim é como escovar o dente, tomar o banho, calçar o sapato para sair. Assim, é uma coisa que vai se tornando um hábito, não porque alguém te disse, mas porque você vai vendo os efeitos práticos na sua vida. Então, medite, qualquer meditação vale. Eu pratico a meditação transcendental. Sou um apaixonado pelo tema, né, de uma forma geral, e procuro estudar. Quem tiver interesse, o que está relacionado de alguma maneira. Eu estou estudando agora, nesse momento, sobre a literatura védica, né, que tem muito a ver, né, no caso, com a meditação transcendental. Então tem muito da nossa origem, vamos dizer assim, como seres humanos, né? Seja lá o que isso for, porque eu acho que em algum momento a gente vai aprender muito mais do que o que a gente não sabe muita coisa ainda. E isto é algo prático, né? Assim, isso não é algo teórico. Você experimenta, vive e você experimenta os efeitos na sua vida, né? Na sua vida prática. Não é sobre se isolar, né? Às vezes as pessoas podem achar que é sobre concentração, isso e aquilo, se isolar. Não, é sobre você encontrar uma casa, né? É um lugar onde finalmente você pode estar em casa. E muito essa bom. Casa é você próprio. Então, faça isso. E, como eu falei do tema de pesquisa, né, também aqui... Mais uma dica. Aí, prática para o dia a dia de trabalho. O Teste da Mãe. Tem um livro que se chama The Mom Test. O livro é espetacular, fininho, desse tamanho. Gente, ele é um livro sobre desapego e sobre empreendedorismo. Então tem que comprar agora. Falei que o papo ia ser legal, não? Falei? Puta, Alex, cara, super obrigado pelo papo. Eu que Foi agradeço. Realmente muito bacana. Vamos ter que fazer um segundo capítulo para falar de IA, senão também, né? Faltou alguma coisa, mas foi ótimo. E, bom, tenho certeza que vocês curtiram. Sigam o Alex das redes, é um cara admirável, incrível, super bacana. Obrigadão demais. Eu que agradeço. Obrigado.